Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu gosto de interromper ele. Ela quebra meu raciocínio, Tudo obrigado. bem, tudo bem. Obrigado de novo. Estamos aqui com mais um episódio do Infocast, diretamente da cidade de São Paulo, que tem o seu trânsito caótico. E hoje a gente vai falar sobre cidades inteligentes. A gente vai falar de cidades inteligentes, justamente de uma cidade que eu acho que não é muito inteligente. Então a gente tem vivência, entendeu? Para querer entender cadê a inteligência das cidades. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois convidados. O Matias Garcias não, né? É só Garcia mesmo, tá? Garcia. Ele é consultor. Mentira, gente, a produtora não se atualizou no LinkedIn dele, que ele já me contou que ele não é mais isso. Matias, rapidamente, em um minuto, quem é você e por que você está aqui? Bom, eu sou especialista em internet das coisas Big Data. Recentemente eu era consultor de IoT pela Everest, que é uma consultoria reconhecida mundialmente. E agora eu estou na Elo Cartões como gestor da informação em Big Data. Nossa, é chique, que chique. Temos essa pessoa chique, mas temos outra que também é muito chique. A Camila Savioli, que ela é arquiteta, urbanista. Conta pra gente o que você traz de interessante na sua vida para dividir conosco. Como você falou, eu sou arquiteta urbanista. Eu fiz recentemente uma especialização em planejamento e gestão de cidades. E acho que eu posso trazer um olhar da cidade, né? Pra gente conversar um pouco sobre a internet das coisas e como isso funciona. Essas coisas de tecnologia. Sim. Bom, mas aí já que a gente vai falar um pouco de planejamento urbano, então São Paulo é um case muito bom, porque é uma cidade onde tudo foi muito meticulosamente planejado, né? O que seria uma cidade planejada? Porque o que eu sei, assim, do meu pouco conhecimento do assunto, é que eu escuto o pessoal falando, por exemplo, que Brasília foi uma cidade planejada, né? Talvez parte dela, pelo menos. Eu acho que pra gente falar um pouco sobre cidades planejadas, vamos falar que as cidades, elas acabam começando e tendo sua formação, muitas vezes de forma espontânea, pela localização geográfica. Então, tem que ter algum atrativo, mas isso nem sempre é planejado, nem sempre é, aqui é um ótimo lugar, vamos fazer uma cidade. Geralmente, as relações começam e elas vão se desenvolvendo. Isso num passado bem distante, né? Se a gente for falar sobre Brasília, a gente pode dizer que a infraestrutura foi sim planejada, uma parte viária, uma parte de desenho urbano, mas quando a gente trata de funcionalidade, aí eu acho que Brasília não é um bom exemplo de cidade super planejada. Não. Conta por que não. Eu também acho que não, mas deixa eu ver se eu tô certa do porquê eu acho. Acho que não. Ela é super segregante. Ela recebe pessoas, né, que tem uma casta, digamos assim, alta. Então, ela foi pensada para ser um centro político e recebendo só os políticos e não pensa nada, zero, nas pessoas em volta. E os políticos chegam lá, tipo, na segunda e na quinta eles estão falando um beijo, tchau, vou voltar pra minha família, né? Então, eles, na verdade, também não têm uma vida como comunidade lá, eu acho, né? Não tem. E as pessoas que servem e que fazem todo o trabalho e uma cidade viva acabam morando fora de Brasília, porque Brasília é muito caro, enfim. Foi planejada totalmente pensando no automóvel, então a relação a pé com a cidade é muito brutal, é muito difícil. Já é um clima mais árido e a gente tem um contraste de zero árvore com muito concreto. Sim. E até a questão do planejamento dela mesmo, quando ela se divide em setores, não me parece que isso é muito inteligente, né? Tipo assim, setor hoteleiro, aí lá só tem hotéis. E aí, se você precisa, sei lá, ir pro hospital, tá em outro lugar, né? Sim. Na verdade, como que é isso? No planejamento urbano, tem uma corrente, uma vertente de urbanismo que chegou a pensar e baseou muito do que a gente tem hoje nas cidades num zoneamento, que é exatamente essa setorização das funções da cidade. Mas isso pensando numa cidade pequena, quando você vai extrapolando e trazendo as 1000 conexões e N diversos
formas de trabalho, de moradia, de agrupamento de pessoas. Agora, com a globalização, pessoas de culturas diferentes vivendo e se agrupando, não faz muito mais sentido. Na verdade, já não fazia tanto sentido, né? Era uma ideia de racionalizar um processo que é mais de vivência, de experiência. É mais humano mesmo. Sim. Mas você está usando esse termo cidade, né? A gente tem, pelo menos, vamos pensar no estado de São Paulo, a gente tem cidades de vários tamanhos. Sim. Né? Na grande São Paulo, a gente tem uma concentração aí de uns 37 municípios. E pensando em área, acho que no estado de São Paulo todo a gente tem quase 800, né? Acho que uns 700 e lá vai pedrada de municípios. Então tem tamanhos muito diferentes. A cidade de São Paulo é gigantesca. O que caracteriza, né, pensando na definição, ser uma cidade ou não? Porque a gente tem bairros aqui em São Paulo que são maiores do que muitos municípios que tem no resto do estado. Né? Você está querendo dizer o que torna uma cidade uma cidade? Um bairro poderia ser uma cidade? É mais ou menos porque isso? é simplesmente uma divisão político-administrativa, a gente chamar uma região territorial de cidade ou de bairro ou de vila, né? Tipo, tem alguma diferença de falar, não, isso se torna uma cidade a partir de que tal coisa aconteça. A gente não tem essa classificação a partir de X habitantes é uma cidade ou não é uma cidade, porque os bairros em São Paulo chegam a ter tamanhos de cidades menores, mas isso está relacionado a uma questão política e administrativa também. Geralmente, há muito tempo atrás, uma questão cartorária e de infraestruturas e de serviços, de emancipação de pequenos distritos que eram conurbados, assim, tinham a sua parte... Como assim? Emancipação, conurbados, não entendi nada. Vamos dizer que existia uma pequena vila ou uma pequena cidade que foi crescendo. E ela chegou num limite que as casas dela acabaram encostando na divisa das casas de outra vila. Então, isso a gente chama de conurbação para cidades, né? Não necessariamente para uma vila. Essas pequenas cidades, essas pequenas vilas podiam ser parte de uma instituição maior que seria uma cidade, um município. E aí, quando elas vão crescendo, se expandindo, recebendo serviços, um cartório geralmente é o que definia muito a questão de quem tem cartório pode ser uma cidade. E finalmente uma utilidade para os cartórios. Então. Mas não é tão não assim faz muito também. Sentido, né? Era mais uma questão política, porque os cartórios... Agora, hoje em dia, a gente tem um processo de concurso, né, para cartório. Mas antigamente era importância, era poder, status, dinheiro. Então, fazia sentido para ele emancipar aquela cidade, tornar ela uma coisa independente de outra e trazer valor, trazer serviços, movimentar dinheiro e crescer o seu império de cartório também. Sempre o dinheiro, né, amigos? Pena que não é na minha conta. Mas, como estamos nessa fase de conceituação, então, assim, a gente já falou um pouquinho o que é cidade e uma cidade planejada, já falamos também. E uma cidade inteligente, conceitualmente, Camila, do que se trata? Existe uma certa divergência entre pensamentos e intelectuais sobre conceituação de cidade inteligente. Porque para cada um isso vai significar uma coisa. Uma cidade que poupa melhor água, que otimiza melhor o tempo no trânsito. Mas pensando de uma maneira ampla, e aí, a partir do meu entendimento, uma cidade inteligente é a cidade que vai utilizar a infraestrutura e a capacidade das pessoas, a inteligência das pessoas dela, através das tecnologias, de uma forma melhor, mais ampla, mais colaborativa. Então, é o que ela já tem de potencial humano, por exemplo, São Paulo, que já tem uma relação de troca, de economia, de vivência, de grupos. E a partir dessas pessoas, e para beneficiar essa vida, essa coletividade, ela usa os aplicativos, enfim, as infraestruturas, toda a riqueza do Big Data, aí o Matias pode trazer isso melhor. Um pouco do gancho já. Sim. Conta pra gente o que é pra você uma cidade inteligente, Matias. Aproveitando, acho que todo o gancho que foi dado aí no início pelas dificuldades de discussão do que é uma cidade, até onde vai esse limite e quais os desafios, a gente tem visto, eu queria linkar muito com essa questão da arquitetura. O crescimento populacional das grandes metrópoles, a migração realmente da área rural, isso não é uma questão assim do Brasil, mas é uma tendência mundial
da migração da população que morava em regiões agrícolas para as grandes metrópoles. E durante essa migração, essas cidades que eram as então metrópoles, e muitas vezes eram metrópoles por comércios agrícolas, do café e de grãos, enfim, elas não tinham a capacidade para receber a quantidade de pessoas que teve essa migração numa velocidade exponencial. Problemas de transporte urbano, transporte público, saneamento e afins foram exponenciais e as prefeituras dessas cidades não conseguiram suportar. Eu acho que a tecnologia ela vem muito para auxiliar a gestão pública no entendimento do que está acontecendo na cidade, desde a coleta, por exemplo, da qualidade da água em um determinado afluente. A tecnologia ela vem para ajudar em vertentes dessa, como, por exemplo, descobrir se determinados afluentes estão sendo contaminados por possíveis casas que foram construídas de forma irregular. Então, isso ajudaria muito, por exemplo, a prefeitura a identificar crescimentos urbanos de uma forma mais inteligente, sem necessariamente ter profissionais em campo verificando bairro por bairro, mapeando casa por casa. A tecnologia traz a possibilidade das gestões das cidades conseguirem fazer mapeamentos urbanos de crescimento, de transporte, de uma forma mais inteligente e com economia, né? Mas então, antes de resolver um problema, a tecnologia ajuda a mapear, porque eu tava pensando o primeiro ponto, o eu acho que é o contrário, eu primeiro tava ponto. pensando só na aplicação, vamos resolver o problema, mas não, a tecnologia então ela vem antes para tentar entender os fenômenos. É isso que você está dizendo? Eu acho que é o primeiro ponto. Se a gente tentar resolver algo de cara, o que vai acontecer é resolver sem ter informação, você vai resolver o problema de uma forma errada. O primeiro ponto é identificar, mapear, conseguir coletar informação. Mas você acredita que o conceito, então, de uma cidade inteligente, que também usa-se muito a expressão em inglês, né, as Smart Cities, Smart Cities, está necessariamente amarrado ao uso de tecnologia para você poder fazer melhorar a gestão da cidade. Porque esses exemplos que você citou de coisas que você poderia estar monitorando para a partir daí tomar decisões, eu acho que é coisa que as cidades já fazem, mas talvez numa velocidade menor, porque para você, sei lá, ir de casa em casa para levantar determinadas informações, você vai gastar um pouco mais de tempo, às vezes até quando você concluir o levantamento, já mudou, ele já está desatualizado. Já teve uma mudança, exato, que é a questão do censo. Muitas vezes faz um censo semestral ou anual, e o tempo desse censo acabar, ocorreu uma eleição, um problema, e isso já mudou totalmente. Você gastou milhares ou milhões de reais e essa informação já não tem mais valor, ela não tem significado porque a situação geográfica já mudou. Eu acho que o dinamismo em que a gente está vivendo de mudança no país e no mundo, tanto de imigração das pessoas como um todo, o mundo está girando uma velocidade muito rápida, em que a gente precisa de informação em tempo real, saber o que está acontecendo naquele momento para tomar as decisões adequadas. Mas como é hoje isso, né? Você falou dessa possibilidade da tecnologia, mas hoje ela já é usada nesse momento em algumas cidades, no Brasil, em São Paulo. Em São Paulo já existe algum tipo de inteligência nesse sentido? Tem um ponto muito legal que a Prefeitura de São Paulo já, desde a gestão anterior, tem implementado aqui na região central de São Paulo, que é o monitoramento do sistema de esgoto. Então, pela questão de enchente e tudo mais, as caixas de esgoto, quando você está na rua, tem um esgoto assim que cai água, não sei. Boca de lobo. A boca de lobo, o bueiro, exato. Boca de lobo. O bueiro na região central de São Paulo, você tem um mapeamento em que é feito, por exemplo, a cada 3 ou a cada 6 meses, os caminhões passam, levantam a boca de lodo, fazem a limpeza de todo o lixo que foi ali depositado para garantir que no momento de janeiro, fevereiro, março, que é aquela região que tem muita chuva na cidade, não tenha nenhum tipo de alagamento. Então você tem um trabalho que é feito passando boca por boca, muitas vezes a boca é aberta e não tá suja. Bem lá. Tá tudo bem, vai para a próxima. Ou, ao contrário, a gente pode ter uma boca que foi suja sem passar por esse tempo e acaba tendo alagamento. E a Prefeitura de São Paulo implementou algo bem simples, eu não sei, acho que para quem estiver ouvindo, aqueles sensores de presença que você coloca na casa. Eles fizeram uma caixa de metal, colocaram dentro das bocas de lobo, com um sensor de presença. Esse sensor de presença monitora o volume de lixo que tem na caixa. Então, toda a região central aqui, que é o grande centro que eles chamam, eles já tem essas bocas de lobo inteligente, onde eles monitoram o volume de lixo na caixa e o sistema de coleta só é acionado quando realmente a boca de lobo tá suja. Gente, que inteligente. Mas vem cá, Camila. Ela falando é super inteligente, mas assim, o problema partiu de uma ação bem triste, né? Das pessoas, jogarem lixo na rua, é Exato. isso, né? Sim.
Mas Tipo, isso poderíamos não jogar o lixo na rua. E aí não precisaria nem da tecnologia, nem de nada disso, ou não. Esse lixo ele é gerado A gente independente, eu tô falando precisaria de besteira. cidadãos inteligentes. eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tá. Na minha visão, tem que ter uma conscientização, mas isso é um tipo de tecnologia que pode ser usada para outras coisas também. Até porque não é só de resíduos que são jogados lá, tem uma parte de lodo também. E Que outras... já aconteceria esse Sim. entupimento. Mas E aí, folhas, quando a enfim. gente fala em cidades inteligentes, em pessoas, né? Por quê? Por que que no Brasil, você acha, ou em São Paulo, as pessoas têm tanta facilidade em descartar um lixo na rua, sabe? Isso é normal? Ser humano? O que você acha? Eu acho que culturalmente, e aí não só no Brasil, a gente tem o hábito e a gente acabou tornando as coisas dispensáveis e descartáveis. Então a gente tem essa mania de não reutilizar e botar fora. O volume de lixo que é gerado por cada um não tem... É muito difícil dar conta do volume que é gerado por cada pessoa. Tipo, mesmo que eu jogue o meu lixo bonitinho na lixeira, não importa. Esse lixo vai ser um resíduo, com certeza, porque não dá pra jogar ele em lugar nenhum. Uma hora não tem o que fazer com ele, é isso? Primeiro que o descarte aqui, ele é seletivo em alguns lugares e em outros não. Muitas coisas vão para aterro, então são descartadas de forma incorreta. Quando a gente pensa em descarte, a gente está colocando fora um monte de coisa que podia ser reutilizada. Não tem espaço físico. Tem alguns lugares que o lixo não cabe na cidade, então ele é jogado para cidades vizinhas. Que absurdo. Isso vai sendo levado, do São Paulo inclusive. Então, precisa ter uma conscientização, e aí é um trabalho muito de base, muito, assim, de entender. A gente precisa disso? A gente precisa descartar? De Precisa consumo consumir? também, então, né? Começa lá no consumo. Os números que a gente tem aqui da cidade de São Paulo, a região metropolitana, é que só aqui somos responsáveis por 10% dos resíduos que tem no país todo. São 18 mil toneladas por dia. Eu não consigo nem ter noção do que são 18 mil toneladas de lixo. Mas que só 1% disso é que é reciclado. Como que vocês acham que, usando tecnologia, nós conseguiríamos resolver um problema como esse? Esse é um desafio difícil. Acho que uma cidade que tem um case bem legal assim, sobre coleta seletiva, mas que envolveu um grande aporte em infraestrutura, se eu não me engano, é Madrid, que teve todo um sistema de coleta de lixo desenvolvido com túneis. Então, nas regiões próximas das casas, existem como se fossem depósitos de lixo, onde as pessoas vão lá e depositam o seu lixo, e tem um sistema de sucção que puxa esses sacos de lixo até os aterros ou a região onde isso realmente é descartado. E esses túneis já são obviamente segregados, e a população por si só tem uma inteligência ou uma cultura e educação, comportamento de separar o lixo. De separação. Mas isso é algo assim que envolveu um investimento muito alto. De dinheiro também. De dinheiro, claro. A prefeitura de Madrid, acho que, se eu não me engano, isso foi há cerca de 15 anos atrás. Já tem um bom tempo que foi feito esse investimento lá. E, lógico, o tamanho de uma cidade de Madrid, comparado a São Paulo, a questão geográfica também, como é que você vai fazer túneis em morros? Aqui, São Paulo é uma cidade muito difícil de comparar outros cases de Smart Cities no mundo. A gente tem uma cidade, acho que a arquiteta pode comentar melhor, que tem desnível e várias coisas que impedem a implementação de uma infraestrutura tão fácil quanto na maioria dos cases. Acho que é um caso à parte. Mas a coleta de lixo, ainda assim, ela pode ser otimizada, principalmente no que tange ao modelo financeiro, com sensoriamento ou coleta seletiva. Fazer a coleta pontualmente de resíduos descartáveis, não vou saber dizer. Quando é um resíduo que não é reciclável, orgânico. Separado do que é reciclável, a prefeitura pode implementar um sistema de coleta seletiva desse tipo, mas exige, obviamente, independente do sensoriamento da inteligência, que seja que as pessoas descartem corretamente. Acho que esse é o maior desafio. Camila, explica um pouco essa questão de São Paulo, de ser uma cidade mais irregular. Tem isso? Que história é essa? Eu acho que sim, a infraestrutura para ser instalada num lugar plano e num lugar que tem mais facilidade, com certeza tem um custo menor, otimiza. São Paulo, em topografia, é bastante acidentada, mas acho que a gente sempre vai acabar batendo numa tecla que é a questão do investimento. Se a gente for parar para pensar no governo do estado, quanto tempo está tentando fazer metrô, e assim, isso nunca sai.
Se a gente for pensar em túneis e sucção, eu acho que é algo, uma eu coisa não consigo surreal imaginar. Em São Paulo é inimaginável pra algo assim. cidade. Mas assim, é só uma questão de gestão ineficiente ou vocês acham que também as nossas empresas, nossas pessoas que não estão preparadas para implementar um projeto como esse? Agora eu vou voltar para um outro gancho, aproveitando, acho que também é um pouco, envolve muito o governo por questão de modelo de negócio. Tudo do que a gente vê daqui para frente no mundo, startups e por aí vai, exige muito de modelo de negócio que proporcionem resolver problemas. Se a gente tem um problema de coleta seletiva, de lixo, o lixo é um negócio. Então, acho que o que o governo pode fazer para transformar isso em uma oportunidade é proporcionar um modelo de investimento muito mais atraente. Se alguém queira coletar lixo para gerar gás ou para desse lixo minerar alguma coisa que seja de interesse, reciclar, enfim, isso tem que ser atraente economicamente. No país, no Brasil, é muito burocrático gerar qualquer tipo de inovação. A gente tem uma burocracia muito grande. Isso vai impedir que algum investidor possa ver valor no lixo ali. Entendi. Sozinho o governo não faz nada, né? A gente precisa... O governo, o papel dele, na minha visão, é gerar oportunidade, é facilitar o investimento, né? E ele dificulta em que aspecto nessa burocracia. questão? Se, por exemplo, hoje o sistema de coleta seletiva é obrigação da prefeitura, acredito eu que é a prefeitura nos municípios, e depois eles subcontratam empresas para fazer essa coleta, tem os aterros sanitários. Aqui em São Paulo tem cases onde eles geram gás de cozinha, nos aterros sanitários que ficam ali na região de Interlagos, próximo ao autódromo de Interlagos. Mas depois transformar esse gás em algo comercial, disponibilizar, e depois você tem uma questão de imposto. O cara vai produzir gás, que é um negócio bacana pra caramba, ele tá gerando valor naquilo, tem uma carga tributária e aquilo ali vai se tornar um investimento que não gera retorno. Então ele não tem por que continuar investindo nisso. Na sua pergunta eu ia falar exatamente isso, que é questão de interesse. Tem que ser o interesse principal do governo solucionar as questões urbanas, melhorar a qualidade de vida. Ele pode fazer incentivando algumas ideias como essa que o Matias comentou? Pode. Ele pode também, ele pode incentivar, mas ele também pode obrigar. Hoje a coleta seletiva não é uma obrigação. Então, cada um na sua casa descarta o que quer. E como quer, da forma como mais lhe convém. Em alguns lugares, o caminhão de lixo não passa também. Sim. Então, é uma questão de vamos regularizar, vamos regular tudo isso aqui. Alguns condomínios têm uma questão de... Tem uma lei que obriga os condomínios a separarem o lixo reciclável do lixo orgânico. Mas o lixo orgânico também tem classificações. E a Prefeitura de São Paulo fez uma tentativa de composteira, que era municipal, para receber esse orgânico que pode ser descartado e pode ir para composteira e adubar e ser vendido, enfim, fomentar pequenos produtores na região rural, que a gente parece que não, mas existe uma zona rural. Em São Paulo. Sim. E é isso, são iniciativas pequenas, são iniciativas difíceis, a população tem uma reação. Uma resistência. E uma resistência com certeza, mas quando a gente teve o caso de implementação da lei da cidade limpa, no começo ninguém queria tirar seu outdoor, ninguém queria deixar de poluir visualmente a cidade. Hoje em dia as pessoas brigam para que isso não aconteça, que ninguém seja permitido colocar uma propaganda que seja agressiva ao meu olho. Visualmente. Por que não fazer isso? Porque é cultural, né? Vi um Exatamente. resultado. Inicialmente eu fui obrigado, mas depois que eu vi o resultado, eu me acostumo e começo a apoiar a iniciativa, né? É mais ou menos essa a isso lógica. mesmo. O próximo tópico dentro de cidades inteligentes que eu tenho uma certa curiosidade tem a ver com trânsito e com a mobilidade urbana, né? Até num dos infocasts anteriores a gente falou um pouco sobre carros autônomos, que eu imagino que é algo que depende muito de uma infraestrutura mais inteligente, né? Do ponto de vista de vias, né? De vias de circulação. Vocês acham que uma cidade como São Paulo já estaria pronta se os carros autônomos já fossem uma realidade por aqui? A nossa cidade teria condição de recebê-lo? Esse é um tema bastante interessante. Eu até esqueci de comentar, eu fiz MBA em Internet das Coisas na Universidade de São Paulo. Então, a parte final do MBA foi muito focada em cidades inteligentes e essa integração de cidades inteligentes com carros autônomos, que é o grande buzzword no mundo, né? Você vê Tesla, Chevrolet também entrando, todas as grandes montadoras aí foram
foram desafiadas pela Tesla quando ela construiu o primeiro carro autônomo, e o grande desafio do carro autônomo na construção dele, se comparado, por exemplo, a um avião, é que um avião tá lá no céu, bonitinho, tem um monte de sensor, eles comunicam por rádio e com os demais aviões, tem sensores onde eles estão se comunicando e se posicionando. É praticamente um veículo autônomo, né? Ele é 100% um caso de um veículo autônomo, só que os desafios para um avião e para um carro são totalmente diferentes. O avião, quando ele vai pousar na pista, por exemplo, ele tem vários sensores da pista informando ele onde é a pista, a altitude que ele tá baixando. O cara praticamente faz o pouso ali sozinho, ele tem que, no que tá encostando na pista, voltar a turbina e coisas Quer do dizer tipo. que é super seguro. Vocês que ainda hoje têm medo de andar de avião, O avião é muito mais seguro do que o carro autônomo ainda. Qual é o diferencial do avião, por exemplo, para um carro autônomo? É O carro sistema autônomo de baliza super inteligente. O carro autônomo, a gente aqui na cidade, a quantidade de coisas que não estão sob o controle do carro que Não podem emitiu acontecer, um sensor falando, que eu tô não aqui. tem um sensor que vai descobrir instantaneamente o que vai acontecer, é muito maior. No céu, dificilmente vai cair um meteoro no avião, ou ele vai se chocar com outro avião, porque tem rotas como se fossem vias aéreas, que ele já tem um plano de voo pré-estabelecido, uma distância segura, a velocidade de cruzeiro, aquilo é tudo muito bem arranjado e a quantidade de variáveis não são tantas. Nas vias, você tem caso, por exemplo, do carro da Tesla que bateu, ou até mesmo aquele do Uber nos Estados Unidos que recentemente atropelou uma ciclista atravessando a via. Ele tá ali bonitinho, tá mapeando, não tem ninguém na frente, tá tudo certo, tô na via, GPS, sensor, alguém pula na frente do carro. O tempo de reação do sensor mandar não deu tempo. Esses carros, eles têm sido construídos sem contar com a assistência da cidade. Eles não contam que a cidade tem uma infraestrutura de sensoriamento nem nada. O mínimo que se espera é que as vias tenham placas, eles têm visão computacional, então dentro dos carros eles têm câmeras que eles identificam se tem placas de velocidade, eles identificam, por exemplo, na via a questão das faixas delimitadas por faixa fixa ou pontilhada, amarela, branca e assim por diante para Se pode ultrapassar? se pode ultrapassar, se não pode, e as demais informações de GPS ou se eles tiver alguma outra informação de mapa, isso auxilia ele, mas é muito mais com a informação visual do que algum sensor especificamente delimitando a via. Mas então a cidade não precisa estar preparada para receber um carro autônomo, na sua opinião? Tem pontos que são ideais. Hoje, se você colocar um Tesla para rodar em São Paulo, provavelmente ele vai rodar. Falando assim por cases de carros inteligentes, a Volvo também tem alguns casos, ele rodaria em São Paulo tranquilamente. O que tornaria isso mais seguro quando a gente colocar em escala, imaginar a cidade inteira rodando com carros inteligentes, já seria um desafio. Alguns carros é uma coisa, uma cidade inteira é mais desafiador. Porque esses carros daqui pra frente, eles vão se comunicar entre eles e com a infraestrutura da cidade. Se um carro, por exemplo, identifica um acidente, tem casos, por exemplo, a Volvo vem trabalhando nisso, a Nokia, a Ericsson, essas empresas têm trabalhado em soluções em que um carro avisa o outro quando tem um acidente à frente ou quando tem uma freada brusca, para evitar o engavetamento, por exemplo. O primeiro carro a causar a freada brusca e o segundo, que é o que vem atrás, eles já emitem um sinal de rádio, de telecomunicação para os demais carros que vêm atrás saberem que está acontecendo engavetamento e para ele não ter uma parada. Mas nesse contexto parece então que é mais fácil quando for um monte de carro inteligente do que um só. Então, aí é onde entra um problema. Para todos esses carros se comunicarem, a infraestrutura da cidade precisa ser expandida. Quando eu falo em infraestrutura da cidade, eu falo as redes de telecomunicação. As operadoras de celular, elas têm trabalhado em cima disso, como eu disse, a Nokia, a Ericsson, mas os players de mercado que a gente tem aqui hoje, eu não sei se eu posso citar nomes e tudo mais de empresas, TIM, Vivo, claro, todos esses, eles têm que adequar as redes de comunicação para poderem falar com esses carros e darem o time. Se as coisas acontecem em milissegundos, a comunicação de um carro com o outro precisa ser... Resumindo, com a internet ruim que a gente tem não hoje, dá, seria um exato. problemaço. Resumindo, com a internet que a gente tem, não, que não dá então nem não pra ver um Netflix, problema, nem Spotify, não vai rolar. Então não é um problema das rodovias ou das faixas ou da sinalização. É uma questão de infraestrutura tecnológica mesmo, neste caso. Exato. Isso falando não mais uma vez, só governamental. Eu imagino que isso tudo parta principalmente das empresas que hoje operam telecomunicações no Brasil. Mas as empresas são regulamentadas, né? obviamente. É que aí, na verdade, tem alguém que não está fazendo o trabalho direitinho também, né? Desreguladas. Desreguladas. Mas olha, Gabi, eu acho que talvez ser motorista não é uma boa vocação para você, mas talvez você se daria uma boa piloto de avião. Gente, mas eu dirijo super bem, de onde você tirou isso?
Eu acho que assim como a gente vem discutindo que no caso do lixo a conscientização também seria importante, talvez vai levar muito tempo para a gente chegar numa cidade onde a gente tenha 100% da frota de carros autônomos. E uma frota mista vai continuar dependendo tanto da infraestrutura da cidade quanto da conscientização das pessoas, né? Porque o carro inteligente, o carro autônomo não vai conseguir se esquivar de um motorista irresponsável, né? Um motorista que bater atrás dele. De um cachorro que pula na frente do carro, de coisas que não estão ali. Mas tirando essa questão dos carros autômatos, eu li outro dia, é como que fala? Autônomos, eu li autômatos outro dia. Parece que existe autômatos, é verdade. Além disso, como que a tecnologia pode ajudar o trânsito a ser mais inteligente em uma cidade? Você quer falar? Eu posso só dar abertura, acho que tem um caso muito recente de discussão entre 2 prefeitos, né? Um coloca a velocidade 70, o outro volta para 90. Ai, meu Deus, sei. Eu acho que assim, os dois estão certos, é meio complexo de discutir sobre isso. A questão toda é que uma placa com um sinal fixo de velocidade gera briga, porque em determinado horário do dia pode fazer sentido realmente andar 70 km por hora na marginal, porque tem muito carro, tem motoqueiro e é mais seguro para reduzir o tempo de reação ou de realmente frenagem. De assaltos também, de assaltos e tudo mais. Aí você pega um cara que tá saindo da faculdade ou de algum outro lugar, 11 horas, meia-noite. Não tem nada Não tem por que ele andar 60 Não tem por que ele andar 60, 70 por hora. Você poderia andar 90, que é uma via expressa, sem semáforo nem nada do tipo. Só que você não pode trocar a placa por 70 por 90, por 70 por 90. Sim. E isso também varia de acordo com o trânsito. Uma hora você tem um trânsito que para aquele tráfego que tá naquela via, é mais interessante que todos andem, por exemplo, 60, a 30, sim, 20 por hora. Para evitar acidentes que vão gerar mais trânsito, né? Isso, e para manter uma velocidade média também, porque você tem uma fluidez maior de não parar e andar, parar e andar. Na época que criaram essa questão da redução da velocidade, que eu sou a favor, aliás, tinha uma teoria, inclusive, né? Isso. Vocês se lembram? Tem uma teoria famosa, né? Velocidade média. Se, por exemplo, se todo mundo tá andando a 90, o anda e para é maior, porque você tá sempre tendo que manter uma distância segura do carro à frente maior. Quando você tá andando a uma velocidade menor, a distância segura entre o carro da frente é menor, então, por sua vez, cabem mais carros trafegando na via. Essa é a discussão. E eu já vi uns números deles dizendo que esses 10 ou 20 km por hora a mais ou a menos, no final impactam em você aumentar ou diminuir em 1 ou 2 minutos o seu tempo, trajeto. Né? E eu nunca fiz essa conta. Diminuem. A minha sensação é de estar andando muito mais devagar. Disso que você está falando das velocidades, eu fiquei aqui pensando, não sei se já tem algum lugar que funcione assim, mas isso também seria interessante para a gente fazer um melhor orquestramento dos semáforos, né? Porque às vezes o tempo em que o semáforo permanece aberto ou fechado também poderia ficar variando conforme a demanda e o fluxo nos diferentes pontos da cidade. Porque às vezes o semáforo está fechado para os pedestres passarem e não tem pedestres, entendeu? Exato. Tanto essa parte de placas, realmente seria o ideal implementar placas inteligentes que alteram a velocidade da via de acordo com o tráfego dela. Isso necessita realmente aí de internet das coisas, porque você tem que ter sensores ou estar conectado a uma plataforma como, por exemplo, as APIs do Waze, que vão proporcionar realmente que a cidade entenda... APIs, traduza APIs. Desculpa, gente. São métodos em que as aplicações podem se conectar. Então, seria uma forma de a prefeitura e os sistemas de transporte captarem dados dos usuários do Waze e saberem quantos usuários, por exemplo, se tem numa via expressa. Entendi. Seria uma forma. Não. Faz o barulhinho. Qual que é o barulhinho quando a pessoa não entende? Mas a API, acho que eu consigo contribuir. Você consegue, eu acho que eu posso pra tangibilizar melhor, mas vai lá. A API seria uma maneira de que cada aplicativo que fornece determinado serviço conseguisse disponibilizar os seus serviços para que outros aplicativos também tivessem acesso a essa informação. Que é o que, por exemplo, quando você pega e faz com que o Instagram consiga publicar uma foto sua. Só pensa na rede social, esse garoto. Ele vai e acessa a API do Facebook e ele consegue comandar algumas ações do Facebook, né? Aplicativos de terceiros conseguem fazer trabalhar isso. juntos. Assim como o Waze, né? O Waze, ele deve ter, através da API dele, ele conseguiria permitir que aplicativos externos controlassem o próprio Waze ou obtivessem informações que o Waze
fornece. Né? Mas num cara cenário... é um Aurélio, né? Gente, você viu? Visionário. Ele disse que ele é professor. Meu Deus. Mas num cenário, né, gente, que chove 3 gotas e já não temos semáforos na cidade, Ótimo. essas horas a gente vê que, na verdade, o ser humano é muito inteligente, porque poderia ser muito pior do que é, né, amigos? Tipo, as pessoas podiam morrer muito mais do que morrem. Eu vi uma palestra da Gente, vocês já viram os cruzamentos da cidade inteira? Vila Para Mariana tudo, não para funciona tudo. um semáforo, tipo assim, E isso é muito engraçado. Vi uma palestra da CT, 2, né, na verdade. Eles falaram Você foi bastante... na palestra da CT? Não, eles foram no MBA Ai, lá que na... susto. Eles foram lá... Quem que quer ouvir a CT Serviços falando? públicos em geral, polícia e CT, eles participaram bastante durante o curso. E a CT estava contando um pouco das dificuldades e desafios que eles têm. Sim. Toda a infraestrutura da CT para os postes, ela é aterrada. Então, os fios ali que estão fazendo a comunicação são aterrados. Numa chuva, por exemplo, uma caixa dessas de fiação é alagada ou algo do tipo, Gente, que absurdo. ocorre um curto e o sistema de semáforo acaba ficando fora. Assim, a maior parte das ocorrências é por isso. É por isso! E a outra Não parte sabia. muito interessante é o roubo de fio. Você pega aqui na região central de São Paulo, principalmente na Cracolândia, tem até casos de morte de moradores de rua, usuários de Mas droga. por que rouba o fio, amigos? Porque o fio é de cobre, É de que é um metal cobre. que vendido no mercado. E pior que assim, Socorro. segundo eles, nem todos Muitos são de dinheiros. metal, mas essas pessoas não sabem, né? E aí, tipo, eles acham, tipo Eles vão assim, lá que horror. E numa dessa, Descobrem fica da um pior semáforo, forma. todos esses semáforos fazem parte de uma cadeia. De uma rede, então fica e tudo se sem um funcionar. fica fora, vários outros daquela rede ficam Agora fora. que você Gente, tá falando que da maluquice, CT, loucura. eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, eles organizaram um concurso público, né? Que eu até cheguei a participar. Nossa, que concurseiro. Pra quê? Onde fizessem propostas para resolver este problema de comunicação, né, que eles usavam ou fibra ótica, alguma outra solução de cabo para a comunicação dos semáforos, eles queriam alguma solução que utilizasse tipo chip de celular, né? E o que você propôs, Ricardo? A solução basicamente era essa, era só você fazer um projeto para execução, né? Porque a problemática estava bem clara, então você tinha que conseguir fazer a substituição da infraestrutura, né, com cabeamento por uma substituição sem fio. Embora muita gente que seja especialista nessa questão das telecomunicações ache que isso é muito instável, Inseguro, né? inseguro, É uma discussão. questão de insegurança do mesmo jeito, então talvez você só substituiria os problemas de roubo dos fios por um outro problema de ou roubo dos chips ou uma questão da instabilidade muito característica do sinal, né? Mas vocês acham que então os semáforos devem morrer em breve? Não, morrer não, que se a gente voltar naquele assunto dos carros autônomos, muito provavelmente a gente vai continuar tendo carros tanto autônomos quanto não autônomos e para gerenciar esse tráfego, Continuarão sendo semáforos. continuará a tendência é que eles sejam cada vez mais inteligentes e integrados com outras plataformas. Sejam essas APIs que o nosso Aurélio estava traduzindo, Explicando. ou sejam sensores que realmente identificam em si um pedestre está atravessando a via, que é o caso no Japão, já tem implementações do tipo que ao pedestre se aproximar de um semáforo, o sensor identifica o pedestre e fala para o carro já lá atrás esperar e o pedestre sempre tem a experiência de atravessar as vias direto e os carros esperarem. Eu tenho conhecimento de casos que o sensor fecha o semáforo. Do pedestre, no caso. Abre o do pedestre e fecha o do Isso, exatamente, carro. exato. É exato. Isso. Sim. Agora sim, tem outro caso que eu queria que vocês manifestassem a opinião, se vocês também acham que isso se enquadra como cidade inteligente, mas se isso é mais um problema do que uma solução. Porque nós temos aí, acho que é na China, né, que o pessoal está usando câmeras para monitorar e reconhecer os cidadãos, né, usando reconhecimento facial. Então não deixa de ser uma forma de usar a tecnologia, né, para de alguma maneira extrair informação sobre o que está acontecendo na cidade, para a partir daí tomar decisões. Podem ser decisões boas ou ruins. Mas isso é algo que a gente poderia considerar também a aplicação de tecnologia para tornar a cidade inteligente, a gente saber onde você estava, né, em que momento que você estava, o que você estava fazendo. Porque talvez seja útil, por exemplo, a segurança pública, porque tipo, fui assaltado, né, fui agredido, então conseguiriam descobrir quem foi, mas, né, tem uma questão de invasão de privacidade. Né? Como que é, Camila, isso? Na verdade, o que eu acho que sim, é uma tecnologia boa, tanto porque permite integração de alguns sistemas. Hoje a gente, no Brasil, tem plataformas de serviço público muito desconexas. Às vezes hoje a gente começou a fazer leitura de digitais, mas às vezes um reconhecimento facial facilita a integração entre plataformas. Por exemplo, Polícia Federal e Poupa Tempo, que a gente fica fazendo muitos cadastros. Tipo assim, chego ali, não preciso
preciso ficar indo no outro lugar para um documento. A pessoa já Às vezes num lugar lê único. meu rosto e já sabe tudo de mim integrado. Mas aí é que entra a parte que eu fico um pouco... A gente tá entrando num mundo de possibilidades que não tem regulamentação nenhuma. Sim. Então, essas informações, elas podem ser usadas tanto pro bem quanto pro mal. Dependendo são informações como sempre. muito pessoais, informações que você nem sabe que você tá passando muitas vezes. E são algoritmos, eles vão, assim, a informação vai ser moldada e mapeada e tabulada do jeito que for mais conveniente. Isso pode ser usado tanto, sei lá, Pra como melhorar hackers, a cidade, por exemplo. mas pra acabar mas com a vida de alguém. mesmo num cenário menos tecnológico que não tem reconhecimento facial, hoje diversos espaços públicos já fazem registro de imagem dos ambientes, os bancos, né, o próprio poupa-tempo, aeroportos. Então, essa questão do que é que eles fazem com essas informações já estamos sujeitos a isso. Ninguém, antes de você entrar no aeroporto, você tem que ir lá e marcar, eu concordo, né? Em estar fornecendo o meu lindo rostinho para as pessoas filmarem. Né? Eu acho que tá bem... Hoje, então, são alguns locais que fica meio claro que tem esse monitoramento. A gente não tá falando da cidade inteira monitorada, né? Eu Se acho você que for muda pensar um pouco, mesmo de espaços que não sejam públicos, mas tem, por exemplo, condomínios, às vezes o condomínio que você mora, pelo menos a parte da entrada do teu prédio, ela é monitorada. Né? Até, acho que para quem estiver ouvindo o podcast, tem um site bem legal chamado camerite.com. Camerite, Camerite, RITE.com. Legal. Esse é um site global, ele pega e disponibiliza todas as câmeras que foram ali disponibilizadas pelos usuários na internet online. Então, em São Paulo, você tem cerca de 60 ou 80 câmeras na cidade em que você acessa online. Você, quero ver a câmera agora da Marginal. Tem uma câmera que fica ali próxima à Rede Globo, você consegue ver a Marginal Pinheiros. Que seria a câmera da minha casa, por exemplo. Que você disponibilizou. Sim. Ou tem câmeras de segurança ou da própria prefeitura. A prefeitura de São Paulo utiliza esse site Camerite, eles contrataram os serviços dessa empresa para fazer o reconhecimento de imagens sobre trânsito e segurança. Tem alguns estudos sendo feitos com eles. Mas um ponto legal é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela já tem cerca de 180 câmeras hoje no estado que tem inteligência. Inteligência em que ponto? Se um carro, moto ou caminhão que foi roubado passa por uma dessas câmeras, assim como são as câmeras de radar, tá? Que eu tô falando no caso da polícia. Essas 180 câmeras aproximadamente que são inteligentes, a maior parte delas estão aqui em São Paulo e indo para Santos, que são as câmeras que aplicam multas, elas identificam veículos roubados. Então, quando eles querem fazer algum controle pela cidade, o policial já tem o sistema, já está conectado, né, nesse sistema de reconhecimento. Quando um carro passa e é identificado que ele tem algum indício de roubo, alguma declaração, a viatura que já está à frente no comando é informada que tem um carro ali roubado e ele deve ser parado. Quer dizer, a vida tá difícil pros ladrões de carro. Tá difícil. Não vou nem falar os horários do dia que isso mais acontece, porque assim, eles têm um estudo em horários do dia, inclusive, que esses carros roubados ou esses veículos costumam trafegar livremente na cidade. Eles acabaram capturando e descobrindo até o comportamento em que mais se rouba carro. E que eu me lembre, o período que mais se rouba carro em São Paulo é entre 6 e 8 horas da noite, que é justamente o mais movimentado. Ai, que bom que essa hora eu já tô em casa dormindo. Não muito legal. É muito legal. Nem vai ser suspeito, né, de ter roubado os carros. Mas acho que é uma aplicação legal de falar de câmeras pro bem, né? Pra pelo menos alguma coisa boa. Mas fala do mal, porque eu sei que tem muita... É que assim, aqui hoje não tem ninguém na mesa, mas assim, a gente já teve alguns episódios, né, de pessoas que se posicionam bastante em relação contra essa questão do monitoramento total das pessoas. E como a Camila começou a alertar aí. Você que lida com dados, acho que você pode extrapolar. E qual pode ser o uso ruim de tantos dados sobre as pessoas? Acho que isso é uma discussão da humanidade muito grande. Teve o caso, por exemplo, nos Estados Unidos do Donald Trump, que se imagina que o Trump foi eleito com base na coleta de N contas de Facebook, de tendências de informação das pessoas, informações pessoais que foram compradas, obtidas, traçados perfis, para convencer de forma mentirosa, talvez, não tô aqui questionando o Trump ou não. Tendenciosa, o
quão bom ele seria ou não e gerando fake news e por aí vai. Um caso muito importante que começou agora no final do mês de maio é uma lei da União Europeia que é aplicada a todo cidadão europeu dentro e fora da Europa, que é chamada de GDPR. A União Europeia foi a primeira organização do mundo a implementar uma lei que visa garantir o sigilo, a segurança e a proteção dos dados dos cidadãos. Sim. Então, essa coleta indevida de informações, ela não pode ser feita, por exemplo, desde o dia 20 e pouco de maio na Europa. Toda e qualquer coleta de informação pessoal, privativa, deve ter consentimento do usuário. Ele tem que saber o porquê eles estão usando a informação dele para quê. Ninguém pode usar na Europa. Isso explica aquela onda toda que muita gente deve ter percebido de vários aplicativos atualizando os termos de uso, que todo mundo passou horas lendo para ver o que mudou antes de aceitar. Porque se entende muito pouco, né? Num mundo que você fala assim, não, a pessoa precisa consentir, estamos consentindo, né? Outro dia eu tentei não consentir, falei, não vou consentir isso não. Você não faz mais nada. O aplicativo falou assim, quero ter acesso aos seus contatos. Eu falei, pra quê, querido? Falei, não. Pegar os contatinhos, adivinha o que aconteceu? Eu não consegui usar o aplicativo. Aí eu voltei 3 casas e falei, sim, preciso usar o aplicativo. Quer fornecer? Não. Então você não consegue. Aí tô lá precisando carregar meu bilhete único, entendeu? Dentro do ônibus já. Mas, gente, te falei, então vamos lá, amigos. Foi uma opção, Então, eu tô concordando com aquele entrevistado lá que veio aqui falar que não é uma opção. Antes eu achava que era, mas por exemplo, essa questão do uso de dados, não sei se isso também se enquadra em algo que está no escopo aí de uma cidade inteligente, porque também já discutimos, né, em um dos infocasts sobre a privacidade. Nossa, a gente já discutiu muito, hein, nesses 3 episódios. Que, por exemplo, quando você vai na farmácia e eles pedem para te dar o CPF, que talvez, né, existe uma teoria da conspiração, né, mas o pessoal garante que não é teoria da conspiração, de que os planos de saúde ficam comprando essas informações para a partir dos seus hábitos, né, de tipo que remédio você compra, então ele pode começar a imaginar a deduzir que a mulher está grávida e aí, né, oferecer um plano específico, começar a aparecer propaganda de coisa para mulher grávida e tal. Mas isso também seria uma informação útil, né? Dados a respeito da saúde da população, para que a gestão pública tomasse decisões preventivas a respeito disso, né? Do ponto de vista de vacinas, de vírus e até essa questão de controle de natalidade, de mortalidade, de motivos pelo qual as pessoas estão morrendo. Eu acho que isso também é algo que poderia ficar um pouco mais inteligente na saúde. Que coleta de dados tende muito a auxiliar aquela etapa que o Matias comentou de diagnóstico, de mapeamento. Porque você tenta melhorar algum ponto, se você não conhece, não sabe qual é o problema que gera aquilo, chove em São Paulo e alaga. O problema é a chuva ou o problema é a limpeza? Então, às vezes, a gente vai tentar focar numa solução que não é realmente o que precisa do problema. Não conhece o problema ao fundo, né? Você conhece ele superficialmente. Então, eu acho que, sim, tem muita coisa que pode ser obtida para melhorar, e aí, com o auxílio da tecnologia, a gente expandir e melhorar. Mas a forma como é obtida hoje em dia não é pelo poder público, não é através de uma solicitação de que as farmácias têm que passar para o poder público essa informação. É sempre querendo um investimento ou querendo um retorno. Um exemplo, se vocês repararem, agora todos os supermercados têm as promoções de selinho e cadastro de CPF. Quem guarda selinhos? Eu tentei guardar selinhos. E aí é porque seu CPF vai ficar lá, né? Sim. Registrando tudo que você comprou. Alguns já falam, tem um que já vende promoção, tudo que você compra, o molho de tomate que você escolhe, a escova de dente que você gosta, e ele te mostra quando ela tá em promoção. Isso é o fornecedor tendo dados seus para te estimular a compra. Sim, o dono daquela informação é a rede do supermercado, mas ela tá vendendo isso e falando, olha, eu vou colocar você lá porque o hábito de compra dela é esse, então gerando uma cadeia toda que essa informação fica lá, perdida. Então tem que ter um discernimento, tem que ter um controle. E se a gente coloca o poder público como o ente regulador, que é aqui no Brasil, ele tem que regular essa tramitação e essa troca de informações. Eu acho que leitura facial, para beneficiar, é bom, mas você vai entrar no estabelecimento e aí aquele privado tem domínio e ele pode usar a sua imagem, os seus dados. Todos os seus dados que foram registrados, sendo que hoje é possível registrar muitos dados. Mas eu acho que seria isso que você citou, por exemplo, eu acho que é o tipo de informação que seria muito útil e rica para você fazer gestão pública, por exemplo, porque você poderia começar a fazer cruzamento
para descobrir se, de repente, as pessoas que estão morrendo de diabetes, elas têm hábito de consumir determinados produtos. Então, que talvez tenha que haver uma intervenção nesse tipo, ou uma conscientização, porque, sei lá, na cidade tal, que está tendo um foco muito grande de determinado problema, todo mundo consome, sei lá, muito refrigerante ou muito produto da marca tal. Então, mas eu acho que o ponto que ela está levantando, que é justamente o que acontece, ninguém está usando esses dados para isso que você está falando. Muito pelo contrário, as pessoas estão usando esses dados para te oferecer mais refrigerante. Sim. Tipo, você não tá vendo ninguém preocupado com o tanto de refrigerante que as pessoas consomem, entendeu? E aí eu acho que é isso que ela falou, que vem muito de encontro com o que o Sérgio Amadeu falou naquele episódio sobre privacidade, que é isso. Imagina você entrando num estabelecimento e a pessoa saber coisas de você que ela não deveria saber, porque ela não tem pra que saber aquele dado, né? Então, por exemplo, outro dia veio aí um cara querer me vender seguro de vida. E ele me disse que se eu tivesse algum indício de umas das doenças que estavam lá, que seriam as únicas doenças que me levariam até o seguro de vida, eu já não seria uma cliente potencial. E parece que ele consegue hoje fazer esse levantamento, porque no dia seguinte ele me falou se eu poderia ou não ter esse seguro. Você E aí pode você não ter podia, negado né? o seu... Pior que eu achava que não, mas na Aí verdade você não podia. sim, podia. Ele Tô disse que brincando. sim, mas aí eu cheguei nesse ponto, eu falei, mas pra que eu vou querer esse seguro? Tipo, hoje, entendeu? Mas, por exemplo, se hoje eu já Você só ia tivesse algum contratar o seguro se você tivesse indício... sabendo já o dia que você ia morrer? Óbvio, ou que eu sou uma doença grave. Mas aí ele falou pra mim isso, que se eu tivesse É um jogo, já né? Todo mundo quer ter vantagem, de uma doença esse é o muito ponto. grave, que seria um câncer, blá blá blá. Por exemplo, algum indício, entendeu? Tipo, uma vez que nem eu já fui diagnosticada com um nódulo, isso poderia ser um indício. Não foi porque talvez seja uma coisa muito light do que eu achei que fosse, mas poderia ser algo grave que eu não teria o seguro. E aí, nesse ponto, qual é a informação que eu tenho sobre ele? Eu acho que essa que é a questão, entendeu? Nenhuma. Então ele consegue me manipular totalmente, a partir da hora que só ele tem os dados. Eu não diria necessariamente manipular. Eu acho que colocando-se no lugar de uma seguradora, onde eles estão sujeitos a um grande risco da gente omitir informações, e esse é o business deles, eu não acho que é uma coisa imoral que eles façam uma investigação mais séria e falar, você está omitindo que você tem câncer terminal. Então, e você está tudo fazendo bem. seguro de vida para daqui 6 me aplicando meses... um golpe. Tudo bem, Você mas tá me se ele aplicando tem, um tudo golpe, bem, ué. mas se ele tem todas as informações da sua vida, ele consegue, por exemplo, garantir no que o negócio dele, 90% das vezes ele não vai pagar o seguro, Não, que bom pra que ele, assim, né? olha, E que ruim pra você. é, Então, eu- assim, você só Gente, perde nessa matemática. Eu acho que tem entendeu? uma outra visão que é a questão de precificação. Parte da regulamentação do seguro de vida, seguro de saúde, seja lá qual seguro, acho que parte do órgão regulamentador do mercado é garantir que as pessoas não possam não ter o direito de comprar ou adquirir um seguro. Todo mundo tem que ter direito de poder comprar. Mas parte do cara que tá te vendendo, da empresa que vai te vender, seja um seguro de vida ou um seguro saúde, ele vai precificar cada perfil de acordo com o gasto que ele vai ter. Ou seja, o potencial risco. Ele tem que mensurar o risco. Senão ele vai precificar todo mundo. Você vai fazer um seguro de vida. Todo mundo vai pagar 100 mil reais no seguro de vida. Então, mas Só aí que tudo daquela bem. grande parcela, a grande maioria não vai oferecer o risco. Então ele pode diminuir esse Isso valor. É muito bonito, maravilhoso. Aham. Também acho. Poderia ser usado pra isso. Você acha que isso acontece hoje nos casos do seguro de saúde? Vamos... Eles vão cobrar, provavelmente, por não ter informação, caro de todo mundo. Na verdade, a gente vê que cada vez mais é tudo muito caro, né? E as pessoas não podem mais. Um seguro de saúde hoje individual ele é praticamente impossível no Brasil. Sim. E aí eu verdade. fico me perguntando, entendeu? Pra onde vamos? Entendeu? O SUS, por outro lado, as pessoas estão querendo reduzir a sua capacidade. Então, de novo, eu entendo, eu acho que poderia ser usado pro bem, mas aí eu concordo com a Camila. Eu acho que enquanto a informação tá solta e cada um pode usar, as empresas vão ter sempre poder, porque são elas que têm o dinheiro pra comprar essa informação. E eu acho que o indivíduo vai ficando cada vez mais vulnerável, sabe? Como eu falei da lei GDPR que foi aplicada na União Europeia, o Senado já fez uma parceria desde quando isso começou na União Europeia e eles têm estudos e provavelmente daqui 2 a 3 anos isso tende a ser implementado a cópia. Eles vão fazer uma cópia do que tem lá na União Europeia e implementar aqui no Brasil. É isso que tem sido estudado. Isso tende a ser uma coisa boa para justamente regulamentar o mercado de informações, que existe sim um mercado de compra e venda Mercado de informação. negro, né? Não é exatamente negro porque não tem uma regulamentação. Então assim, não é negro, né? isso Porque tem que ninguém ser falou só que de não alguma pode. forma regulamentada assim, por questão jurídica. Hoje, as empresas que compram ou vendem informações, elas têm o aceite das pessoas para provar que aquela pessoa concordou ou não. Mas existe sim mercados de compra e venda de informação, são empresas super conhecidas no Brasil. Para enriquecimento de dados, como assim é chamado, acho que uma muito famosa é o Serasa. Serasa é uma empresa mundial
que não é um mercado negro, é de uma empresa famosa mundialmente pelo enriquecimento de dados. Eles têm em São Carlos um laboratório muito grande onde eles trabalham com Big Data fazendo enriquecimento de dados, inclusive dados esses até muitas vezes obtidos com o governo e por aí vai. Agora, eu acho que isso daí tem muito de inteligência e, tipo, de inteligência que tá nas pessoas e nessas ferramentas. Porque isso não é usado como parceria pra melhorar, por exemplo, o SUS, né? Essa que é a minha questão. Porque exatamente. Se a gente for pensar em infraestrutura, as cidades têm muito dinheiro, mas elas são muito carentes na parte que é pública, que é coletiva. Então, se já tem essa informação, se já tem essa Big tecnologia Data, super desenvolvida. pois é, e já está sendo usado pelas empresas. E a gente não usa como parceria com o público, né? Isso não tem uma troca, uma relação de troca. É porque as empresas coletam e querem que isso fique com elas para vender. Porque o governo não vai pagar por isso. Então tem que ser um privado pagar por isso. Acho que aí a gente chega num ponto importante. Por que as cidades não crescem e não usam melhor a sua inteligência? Não é que São Paulo não tem uma inteligência cidade. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui hoje e que já tem aqui. Mas ela só usa para aquele círculo que é privado. Até porque mesmo quando fala alguma coisa, a gente tá falando até da região central também, né? A gente falou muito da região central. Sim. Então, assim, existem sensores das bocas de lobo na região central. Então, a periferia É que aí se vire aí com seus problemas. Ponto que eu tinha começado de infraestrutura. Telecomunicações é o grande desafio. Então, para essas bocas de lobo estarem conectadas, elas têm um sinal de internet por chip, de GPR, 3G e por aí vai. E nas regiões mais afastadas, geralmente esse sinal não é tão bom. Imagina dentro de uma boca de lobo, então. Então, tem um desafio de infraestrutura, que é uma obrigação hoje ou uma dependência das operadoras de telecomunicação. Novamente, do interesse da empresa. A empresa Exato. não está interessada em melhorar a infraestrutura da periferia. Então, enquanto eles não estiverem interessados, significa que não poderemos ter boca de lobos inteligentes na periferia. Provavelmente. Então, é um ciclo eterno em que a população mesmo acaba ainda, eu espero que um dia isso mude, eu acho que vai precisar acontecer um apocalipse, mas que eu acho que hoje a população, quando a gente diz população, a gente brinca fora de Manhattan, né? É além da Paulista, de ter acesso. Eu acho que sim, já existe, acho que é bom, acho que tem um potencial incrível para acontecer, mas infelizmente eu acho que ainda tá na mão de poucos, assim, e o uso não tá tão pro bem, sabe? Mas eu acho que o uso, né? Acho que é a mesma conclusão que a gente já teve em várias outras discussões. A gente podia até deixar gravada a vinheta, porque a gente repete isso, de que o problema não está na tecnologia, o problema está nas pessoas que vão fazer uso dela. Porque assim, quando você fica pensando no potencial do uso dessas informações, talvez faria sentido até que o Estado controlasse isso, que de alguma maneira todos os dados que as empresas coletam das pessoas, o Estado de alguma maneira pudesse ter acesso e também fazer uso disso. Mas talvez hoje, com a maturidade que a gente tem enquanto civilização, talvez é bom que nenhum tipo de entidade pública ou privada detenha tanta informação assim. É muito poder na mão de um único órgão, veja a NSA nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que nós não temos como enquanto civilização humana, neste momento, maturidade para isso. Talvez um dia tenhamos, entendeu? Mas como não temos, eu concordo que é perigoso mesmo o Estado ou uma empresa privada, se tivesse todas as informações que cada um desses diferentes atores tem, eu acho que seria perigoso, entendeu? Seria muito perigoso para nós. Não sei, a gente ainda tem tempo aí? Como é que tá? Tá acabando, mas pode falar. Essa questão da informação é um paradigma muito louco de conversar, porque as grandes, se você pegar uma professora que eu tive lá, ela é diretora na Deloitte, a Márcia, e ela chegou na primeira aula falando assim, dos grandes paradigmas em que a humanidade teve guerras. Você passou por Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, porque teve uma revolução, quebra de paradigma, o mundo ficou super instável, você teve quebra dos segmentos financeiros. Nunca teve tanta gente nas cidades, morando nas cidades. E a gente tá numa era hoje de revolução, da revolução digital, da informação. Tudo é informação. Informação é dinheiro no mundo que a gente vive hoje. Informação demais, concentrada em um único lugar, eu acho que é um problema. Continuo... Isto é, gente, aguardemos. É complexo. Aguardemos a próxima guerra. Pode parecer loucura, né, mas... Não acho. Mas a guerra da informação vai ser no Facebook, gente. Hoje a gente não vai ver guerra com armas, hoje é com certeza uma guerra de informação. Diariamente nos comentários lá. Gente, acho que foi super. Obrigada por terem vindo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada a vocês também. Obrigado. Acho que deu pra gente aprender bastante coisa. E para vocês que estão nos ouvindo, não se esqueçam de assinar o nosso podcast, de nos avaliar com 5 estrelinhas. Porque no somos iTunes. ótimos, somos muito bons, merecemos 5 estrelas.
E se você quer saber um pouco mais também sobre os cursos do Senai, que podem ajudar você a ser uma das pessoas que vai construir cidades inteligentes, acesse o site do Senai. Tanto aqui na Escola Senai de Informática como nas outras, tem vários cursos relacionados à automação industrial, mecatrônica, desenvolvimento de software e muito mais. Ele tá ganhando um por fora, gente, do Senai pro Merchan, tá bom? É por dentro, né? Esse tá incluso. É porque ele é muito satisfeito. Se vocês não sabem, ele é muito satisfeito. Senai também com tem o salário pós-graduação aí pra voltar com a indústria 4.0 lá em São Bernardo. Nossa, deu um pulinho contratamos lá. mais um. Cara, Camila, agora é você. O Senai ali do ABC é a coisa mais linda, meu. Olha, muito gente, legal. temos um Senai Lover na mesa. Muito legal. Esse assunto, né, a indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, internet das coisas, é um assunto de muito interesse do Senai, da indústria. Então a gente tem várias escolas que têm cursos nessa área, né, graduação, pós-graduação. Tem bastante informação, né? Procura lá pelo site do Senai na internet, que você vai achar bastante informação interessante sobre isso. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Tchau.